Bolsonaro nomeou algumas pessoas aí, mas o governo do PT está chegando e até tem aí, quer fazer com calma, alguns revogaços e tudo mais, mas se são nomeações de livre escolha do presidente da República, mudando o presidente pode não nomear. Então, o que é pior, porque é uma boquinha ainda que pode ser temporária, né? Aquela coisa só para ganhar um trocadinho mesmo, porque vai ficar poucos dias, enfim, eu realmente não entendo como que essa nomeação pode continuar, né, no próximo governo. Esses aliados de primeira hora do Bolsonaro, imagino eu que o governo Lula vai acabar exonerando. Agora, o Mozart é sim um daqueles, ele foi muito importante no governo Bolsonaro, que ele era daquele chamado núcleo duro ali do Bolsonaro, que vivia no gabinete presidencial, dando muitos conselhos ao presidente, junto com o Max Guilherme, junto com outros integrantes ali daquele chamado gabinete do ódio, e que o Bolsonaro tentou transformar em político, né? Foram candidatos, não conseguiram. Então, assim, acho que o projeto do Bolsonaro com esses aliados mais próximos era tentar elegê-los para continuar esse bolsonarismo. Em alguns casos deu certo, no caso do Mozart e do Max não deu, mas eram dois aliados assim que são aqueles caras que filmam o Bolsonaro, eram aqueles caras que muito rapidamente nas agendas do Bolsonaro conseguiam fazer recortes de vídeos para colocar nas redes sociais e para disseminar as ações do presidente. Então, eram aqueles seguidores fiéis do Bolsonaro que estavam sempre aonde o Bolsonaro estava e sempre estavam dentro do gabinete do presidente. Então, assim, assim, raiz bolsonarista total, assim, pessoas de extrema confiança do Bolsonaro e que estiveram com ele aí nos últimos 4 anos, e que aí, de novo, eu não vejo muita chance de continuar, a não ser que haja alguma regra para esse cargo específico, de que a nomeação tem que durar tanto tempo, mas eu não acredito. Eu acho que, imagino eu, que assim que assumiu a presidência, o governo Lula deve rever essas últimas indicações que o Bolsonaro fez aí na reta final, porque não foi só o Mozart, né? Teve alguns outros aliados que o Bolsonaro resolveu dar essa boquinha, como você bem falou, Bombig, mas a boquinha pode ser menor do que eles imaginam. O que me chamou muita atenção nessa história toda é que havia um planejamento, né? Não é, você percebe que assim, no depoimento dele, ele vai provocar um caos para que haja uma intervenção armada e que ocorra um estado de sítio. Enfim, é uma ação deliberada, ela tem começo, ela tem meio e fim, ela busca chegar em algum lugar, há um planejamento, né? E temos um outro suspeito, ele cita um outro nome, que a polícia, até onde estou acompanhando do noticiário, já identificou, que parece estar foragido. Então, a gente tem que esperar avançar essa apuração, porque não me parece ser apenas uma ideia de um único lobo solitário que um dia acordou e disse, eu acho que eu vou melar a posse do Lula. Não, tem uma elaboração. Ela pode não ser a mais sofisticada do mundo, né? Eu acho até que ela é um tanto tosca, né? Mas ela tem uma elaboração e que dá um viés de terrorismo, de um ato terrorista claro, buscando um objetivo, buscando tumultuar a posse, buscando gerar o caos e colocando vidas em risco, né? Obviamente, o caminhão de combustível explodir, você não sabe o que poderia acontecer. Então, o mais importante nesse momento, que eu entendo, é que essas investigações avancem, né? Que elas sejam rápidas. Tem mais envolvido? Tem financiamento? Quem mais? Porque ele cita lá o QG, né? O acampamento do QG do Exército. Quem mais está envolvido lá dentro? Ou isso foi um ato apenas dele lá? Com quem mais ele planejou? Com quem ele conversou? Quem comprou essas armas? Faltam respostas ainda para serem dadas nesse caso, e elas precisam ser dadas. Esse caso não está acontecendo nos grotões do país. Ele está acontecendo na capital federal. Ele está acontecendo em Brasília. Né? Ele está acontecendo na sede dos 3 poderes. Se nem num caso desse, de um planejamento, que tudo indica um planejamento do atentado terrorista, a gente conseguir ter respostas claras, eu acho que aí é a falência. Tenho visto o ministro da Justiça dar boas declarações, né? Mas ele ainda não assumiu. A Carla lembrou bem do Anderson Torres. Esse é o que tinha que estar falando. Não é o Flávio Dino. O Flávio Dino está falando bastante, está cumprindo o papel dele, dizendo que tem que investigar, que vê sim a responsabilidade do Bolsonaro. Mas cadê o atual ministro da Justiça? O que ele está dizendo sobre isso? Isso é muito sério, gente. É o planejamento do atentado terrorista. Vamos ter chefe de estados, vamos ter uma posse. Sabe, é um caso gravíssimo. Eu entendo como um caso gravíssimo de atentado à democracia. E essa frase, né, que ele diz do Bolsonaro, que ele disse que foi o que o incentivou. E aí obviamente, você não tem, neste momento, uma
uma ligação que possa ter uma comprovação de uma responsabilidade jurídica, vamos dizer assim, ou criminal, né, juridicamente falando. Mas há uma responsabilização política do Bolsonaro, sim. Para mim, não há dúvida que o depoimento dele responsabiliza o que o Bolsonaro e o bolsonarismo pregaram durante esses 4 anos, né, no Brasil. Há uma responsabilização política e os responsáveis precisam ser chamados a se pronunciar e ajudar a desmobilizar, né? Por sorte, desmobilizou a bomba, que é o mais importante, graças a Deus. Dessa já parece que estamos salvos, mas desarmar esse clima, precisa desarmar esse clima de tensão e de terror, porque é terror que está se criando para uma posse de uma eleição que, até onde se sabe, transcorreu de maneira transparente e democrática. É um xadrez, na verdade, né, que o Lula está fazendo, e tem aí o MDB da Simone Tebet, o PSD, que apesar de Kassab estar aqui em São Paulo já com Tarcísio, pleiteia 2 ou 3 vagas até em ministérios. No caso da Simone Tebet, Gabi, a conversa com o Lula não será hoje, ela só chega em Brasília à noite, bem tarde, então a expectativa é que amanhã eles voltem a conversar. A apuração que eu tinha semana passada, que vai se reforçando hoje, é que tudo caminha para que seja realmente a pasta das cidades, né? Que era uma pasta que o MDB estava pleiteando como algo para a bancada da Câmara ter um indicado. A bancada da Câmara não fechou um nome, e a Simone Tebet, e aí já tinham alguns petistas defendendo que essa pasta fosse oferecida para ela. Nessas conversas do meio ambiente, em que teria que fazer um arranjo com a Marina, numa autoridade ambiental, ela não avançou, porque até eu estava conversando com uma fonte muito ligada à Tebet agora. O que acontece, Gabi? A Tebet e a Marina foram 2 figuras muito importantes no segundo turno para o Lula, e elas se juntaram muito, elas ficaram muito próximas, né? E o que nesse xadrez aí do Lula, nessa ideia de coloca a Tebet no meio ambiente, Marina na autoridade ambiental, que ninguém sabe exatamente como que vai ser esse papel dessa autoridade, essa dobradinha não seria possível pela proximidade delas e pela importância que a Marina tem de ter que ter também um status de ministério, e a Marina é muito ligada ao meio ambiente. E para a Tebet, o ministério que importa é um ministério que dê a ela um palanque político para que ela possa chegar em 2026 como um nome forte. Por isso, ela queria o Ministério do Desenvolvimento, que ficaria com o Bolsa Família. Agora, com esse arranjo, se cidades realmente ficar com ela e a bancada do MDB na Câmara conseguir uma outra pasta que está aí em negociação, a Tebet teria esse palanque, porque o Ministério das Cidades tem aí no seu escopo Minha Casa Minha Vida, que é um programa com bastante apelo eleitoral e com palanque para que ela possa fazer o seu nome e reforçar o seu nome, né? Porque ela foi, de fato, muito importante para a eleição do Lula. Qual